Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que temos revistas, né? Para o mês que vem já podermos estudar a lição que os irmãos têm em casa, já podem ter lido, se preparado para estarmos aqui estudando esse assunto, né? Um assunto muito bom no Antigo Testamento, a história de Israel. Eu gosto demais de ler os livros históricos, né? Do Velho Testamento, os livros de Josué, Juízes, né? Essa semana eu arrumei um aplicativo aí acho que é no YouTube. Eu escutei alguns livros da Bíblia, escutei Josué inteiro, Juízes inteiro, né? E alguns outros livros, inclusive no Novo Testamento, livro de Atos todo, e livro de Oséias, e a gente vai escutando enquanto está fazendo uma coisa ou outra, e a palavra de Deus vai penetrando, né? Vai falando ao nosso coração. Mas se for me deixar escolher, os livros que eu mais gosto são exatamente esses de história, que narram a vida do povo de Israel, né? Gosto demais, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? E assim por diante. Muito bem, irmãos, enquanto a gente não tem a revista, só no mês que vem, vamos prosseguindo aqui numa revista que o pastor nos indicou para estarmos estudando. E há 2 domingos atrás nós tivemos aqui com os irmãos falando a respeito do perdão que Deus nos oferece, né? E naquela ocasião nós enfatizamos o versículo 1 de Romanos 5 e principalmente a palavra justificados, e falamos especialmente a respeito da justificação, né? Hoje, irmãos, nós queremos enfatizar o perdão de Deus em termos da paz com Deus que Ele nos oferece, que está colocado aí no versículo também, tá bom? Vamos ler juntos, então, mais uma vez, Romanos 5:1. Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, assiste-nos neste momento, Senhor, de grande necessidade nossa, pois estamos diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, diante, como diz o apóstolo Paulo, do grande mistério que esteve oculto por séculos, ó Deus, e o Senhor nos tem dado a conhecer através da palavra escrita. Nós te louvamos, nós te bendizemos, mas precisamos do Teu Espírito, autor desta palavra, que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, a respeito das verdades nela reveladas, Senhor. Dá-nos a Tua assistência neste instante, fala conosco, ó Pai, livra-nos, Senhor, dos nossos pecados através do sangue de Jesus, para que nada venha impedir comunhão íntima contigo nesse instante de cada um de nós, para que ouçamos a Tua voz, para que estejamos com o nosso coração receptivo, aceitando a Tua palavra, as Tuas instruções, para colocar em prática na nossa vida, para honrar e glorificar o Teu nome, porque é este o nosso objetivo neste mundo, Senhor. Dá-nos a Tua assistência, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Tudo bem, irmãos. Então, como eu disse, hoje eu gostaria de enfatizar com os irmãos a paz, né, que nós passamos a ter com Deus através do Senhor Jesus e a sua morte na cruz. Irmãos, nem sempre nós temos boa noção de que nós, antes de Jesus Cristo nos salvar, nós estávamos em guerra com Deus. Nós estamos em briga, em litígio com Deus. Muitas vezes nós não temos essa noção, né? Por causa da nossa rebeldia, por causa dos nossos pecados. E nessa situação de
estarmos brigados com Deus, nós vivíamos sob a ira de Deus. Muitas vezes não temos essa noção, não temos, mas ela é uma realidade, segundo a palavra de Deus, né? E nós precisamos saber disto. A morte de Jesus na cruz trouxe, vamos ver se nós conseguimos aqui, acho que não, o Lucas, saiu aqui a tampa do controlezinho, e eu tenho apertado aqui, mas não tem adiantado muito. Não sei se ele funciona sem tampa. Não? Mas ele não sabe a hora de passar. Eu dou um sinal lá, tá bom? Muito bem, então esse aí é o quadro 1, né? Acho que não dá para ler, mas tá bom, irmãos. A morte de Jesus na cruz trouxe plena satisfação em todos os sentidos. Por isso, nos é possível desfrutar de uma paz real com Deus. Pode passar o quadro 2. Isto, tá certo? Então, a gente pode se lembrar, a gente pode se lembrar de um cântico antigo aí, que fala a respeito da satisfação. Quem é que lembra desse cântico aí? Todo mundo lembra? Os mais antigos, pelo menos, têm a obrigação de lembrar, né? A gente cantava isso praticamente todo domingo, né? Todo domingo. Mas, enfim, em toda reunião também, né? Então, o coro, mais um quadro, por favor. O coro desse cântico nos diz: sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Irmãos, parece que essas coisas antigas traziam mais teologia para nós, né? Traziam mais Bíblia para nós, né? Você vê que coisa fantástica. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Olha só, né? Paz real, paz verdadeira, paz com Cristo, mas paz com Deus, o nosso Criador, aquele com quem nós brigamos, aquele para quem nós voltamos as nossas costas, né? Aquele que devia estar muito bravo realmente conosco, aquele que não deveria nem querer saber de nós, porque nós, sem nenhum motivo, como seres humanos que somos, nós o recusamos. Nós dissemos não para Ele, nós dissemos não queremos te obedecer, nós não queremos seguir a Tua vontade, não queremos o Senhor nem por perto, a não ser quando a gente precisar de ajuda. Aí o Senhor vem, mas depois afasta de novo, né? É essa a atitude do ser humano para com Deus, é essa a atitude do povo de Deus, de Israel, quando a gente lê os livros históricos do Velho Testamento, né? É incrível essa coisa realmente. Então, esse Deus não deveria nem querer, obrigado, irmão, nem querer realmente saber de nós, né? Mas a verdade é que Ele propôs estar em paz conosco, haver paz entre Ele e nós, né? Então, isso é muito interessante, muito importante, muito útil a gente saber e se lembrar sempre. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Deus escolheu a morte de Jesus na cruz como o modo de perdoar os pecadores e reconciliá-los com Ele mesmo. Agora nós somos reconciliados. Nós viemos a existir pela criação de Deus, estávamos em paz com Ele, mas voltamos as nossas costas para Ele, ficamos numa situação de separação. Morte na Bíblia quer dizer separação, não é? Então, ficamos como que inimigos de Deus, mas Ele toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Reconciliar com Ele. Isso é muito importante, né? A gente acha que nós escolhemos Deus, nós queremos Deus. Não. Por causa do nosso pecado, irmãos, a nossa tendência é nos afastar de Deus.
Muito o que nós queremos é bênçãos de Deus, isso sim. Nós não queremos Deus, queremos o que Ele pode fazer por nós, isso sim, né? Então, é uma coisa difícil. Nos nossos relacionamentos humanos, quando nós percebemos que aquelas pessoas que estão próximas de nós não nos querem próximos, a não ser por alguma coisa que a gente possa oferecer a elas, nós ficamos alegres ou nós ficamos tristes ou zangados? Não é verdade? Fulano não quer saber de mim, não. Ele só quer saber daquilo que eu posso fazer por ele, daquilo que eu posso dar a ele. Ele não gosta de mim, ele não quer saber de mim. E a gente fica como? Zangado. E aí a gente, numa reação natural pecadora, né, a gente diz, vou agir da mesma forma com ele também, não vou querer saber dele também. Mas não foi isso que Deus fez. Deus toma a iniciativa de reconciliar-nos com Ele. Isso é muito bom realmente, né? Então, isso foi a resposta de Deus. Resposta de Deus, a morte de Jesus na cruz para a reconciliação nossa com Ele, foi a resposta de Deus para o diabo, foi a resposta de Deus para a própria lei do Senhor, a lei de Deus, foi a resposta de Deus para a sua honra ofendida, né? E a ordem moral do mundo e ao seu amor por nós. Então, meus irmãos, simultaneamente Deus expressou a sua santidade e justiça sem nos consumir, sem nos destruir, né? Porque o certo seria que Ele nos destruísse por causa das nossas atitudes, por causa do nosso pecado. Mas Ele expressa a sua santidade e a sua justiça sem nos destruir, e o seu amor sem tolerar os nossos pecados, nos salvando. Tudo isso através da morte de Jesus na cruz, tá certo? Então, isto é algo por demais maravilhoso aos nossos olhos, tá certo, irmãos? Muito bom. Então, diante dessa introdução da nossa aula hoje, nós queremos ver o que é que essa paz com Deus por causa da morte do Senhor Jesus Cristo tem a ver, primeiro, satisfazendo ou em satisfação ao próprio Deus em relação ao diabo. Em relação ao diabo. O autor da revista aqui, da lição, escolheu primeiro falar dessa satisfação que a morte de Jesus na cruz ofereceu em relação ao diabo, mas, irmãos, satisfação a Deus e não ao diabo. Preste atenção nisso, tá certo? Há ainda hoje quem pense que a morte de Jesus na cruz foi necessária por causa do diabo. Não é isto, tá certo? Como se ele tivesse o poder de levar Jesus à cruz. Ele não tinha esse poder não, irmãos. Nunca teve, tá? Então a morte de Jesus na cruz não é por causa do diabo, não. É uma satisfação a Deus em relação ao diabo, tá certo? Olha, vamos ler aí Atos 2, 22 a 24. Se você tiver a sua Bíblia ou no celular, abra aí para a gente ler e dar uma olhadinha, porque eu preciso que você mantenha os seus olhos no texto. Atos 2, 22 a 24. Embora os irmãos possam até colocar ali, eu acho que não devem, mas a gente, com a Bíblia aberta e mantendo os olhos nesses 3 versículos, a gente pode responder algumas perguntas. Vamos ler juntos, irmãos? Atos 2, 22 a 24. Leamos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis,
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, no qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Olha aí que coisa interessante, irmãos. A primeira pergunta é esta aqui: quem entregou Jesus para ser crucificado? Quem entregou? Olha o texto aí. Nós precisamos nos acostumar a fazer algumas perguntas aos textos da Bíblia que a gente lê, né? Segundo a declaração aí do Atos 2, 22 e 24, quem é que entregou Jesus para ser crucificado? Hã? Pode falar. Deus. Deus o entregou. Olha que coisa interessante. Não foi o diabo, não foram os homens, mas Deus o entregou. Aquele versículo que dizem que é o mais conhecido da Bíblia, como é que diz? Porque Deus... Então os irmãos já identificaram logo que é João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho, né? Ele é que deu, Ele é que entregou, Ele enviou Jesus ao mundo e com a missão de viver e de morrer na cruz do Calvário. Então, essa é uma pergunta muito importante. Muita gente ainda acha que é o diabo. O diabo é que causou a morte de Jesus e morte de Jesus na cruz. Irmãos, quem matou Jesus? Isso. A irmã disse eu. Mas segundo o texto aí, quem foi que matou Jesus? Não. Quem foi? Então, vejam só, vós o entregastes para quem, com quem Pedro estava falando? Com os israelitas, com os judeus, não é? Foi os israelitas, os judeus é que entregaram Jesus à morte, e quem efetuou o serviço, né, foram os romanos, foram os iníquos aí, né, colocados aí para nós, crucificando por mãos de iníquos, tá certo? Vós, versículo 23 diz, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, tá certo? Muito bom, agora essa aqui é mais fácil. Quem o ressuscitou? Deus. Deus o ressuscitou. Então, irmãos, portanto, deixa eu atrasar um aqui. Portanto, toda a noção de que a morte de Cristo se relacione a uma necessária transação com o diabo, foi um negócio feito com o diabo, como se Deus estivesse assim pagando a ele direitos que ele tinha adquirido sobre nós, seres humanos. Então, toda a noção que entende assim é falsa. Isso seria, na verdade, atribuir ao diabo, dar ao diabo algo que ele não tem, que ele não possui, jamais possuiu realmente, E também pensar que o diabo tinha o poder de levar Jesus à cruz é errado, errado, tá certo? Então, para nós fecharmos este assunto, agora sim, vamos ler juntos Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Leamos. E a vós outros...
triunfando deles na cruz. Preste atenção, especialmente aí no versículo 15. O 13 e o 14 falam o que Deus fez por nós, mas o 15 está falando o que é que aconteceu em relação ao diabo e os seus asséculas, né? Então, despojando os principados e as potestades, né, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, certo? Irmãos, a consequência, a grande consequência do pecado é a morte, não é? A morte. Agora, se a nossa morte estava paga na cruz do Calvário, com alguém que veio e morreu no nosso lugar, então já não havia mais força, daí em diante já não havia mais força, né, do mal, do pecado contra nós. Por quê? Porque aquilo que nos condenava, que nos fazia fracos e nos fazia vulneráveis, foi resolvida a questão, né? Foi pago na cruz do Calvário, tá certo? E isso fez com que os principados e potestades, né, o diabo e os seus demônios, seus anjos caídos, fossem despojados, né, e fossem expostos ao ridículo, expostos à vergonha, né, triunfando sobre eles na cruz o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então está aí, satisfação a Deus em relação ao diabo, tá bom? É o perdão que Deus nos oferece através da morte de Jesus na cruz, é isto que satisfez a Deus em relação ao diabo, em relação ao pecado, em relação a tudo mais. O diabo estava muito satisfeito, porque foi diante de uma sugestão dele que os nossos primeiros pais, que o ser humano caiu, né? Lá no Jardim do Éden ainda. Então, ele estava assim muito como que vitorioso, né? Olha, então os homens aceitaram a minha sugestão e não a ordem de Deus. Só que, através da morte de Jesus na cruz, acabou esse domínio, esse controle do diabo através da rejeição humana para com Deus, tá certo? Muito bom, são 3 pontos da nossa lição e esse é o primeiro. O segundo ponto é o seguinte: a satisfação, a morte de Jesus na cruz satisfez ou ofereceu satisfação em relação à lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus é um outro elemento tremendo dentro da palavra de Deus. Na aula passada, como já faz aí quase 15 dias, a gente não se lembra, mas vamos recordar aí que nós usamos 1 de João 3,4, né? Vamos ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante isso, irmãos. Bom, toda lei apresenta uma sanção, ou uma pena, ou um castigo para quem não a cumpre, tá certo? Vocês lembram de Gênesis 2,17? Então, Deus disse para o homem: vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, mas desta árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, né? E Deus disse: não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, o quê? Certamente morrerás. Esse é um versículo que vale a pena decorar, irmãos. Certamente morrerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tá bom? O que é morte? Eu disse já, morte na Bíblia significa separação. No dia em que Eva e depois o Adão comeram da árvore proibida, eles caíram duros no chão? Não. Então não foi a morte física que aconteceu totalmente, embora ela tenha começado ali, tá certo? Não era para eles morrerem, mas a partir daquele dia eles começaram a morrer.
Eles começaram a morrer fisicamente. Então, se eles não começaram e terminaram a morte física, qual foi a morte que aconteceu para eles? A morte espiritual. O que quer dizer a morte espiritual? Quer dizer a separação entre o homem criado por Deus do seu Criador. Então o homem morreu espiritualmente, ele se separou de Deus. A próxima vez, naquele mesmo dia, quando Deus foi naquele horário marcado, encontrar-se com Adão e Eva, com o homem, cadê ele? Ele estava escondido, né? Ele já não queria mais estar na presença de Deus. Adão, onde estás? Cadê você? Ele já se separou, já não queria mais estar em comunhão com Deus, estar em contato com Deus. Então esta é a morte espiritual, tá certo? E a morte eterna, irmãos, é a morte espiritual levada às raias da eternidade, né? Quem está separado de Deus e morre fisicamente nesta condição, recebe a morte eterna, ou seja, a separação é levada às raias da eternidade. A pessoa vai para o inferno e nunca mais terá oportunidade de ter comunhão com Deus novamente. Então nós temos 3 tipos de morte na Bíblia, né? A morte física, que é a separação do corpo e do espírito ou da alma. A morte espiritual, que é a separação do ser humano criado por Deus do seu Criador. E a morte eterna, que é a morte espiritual levada à eternidade, quando o homem vai para o inferno e de lá nunca mais poderá sair. Tá certo? Por toda a eternidade. Então, esses 3 tipos de morte aí que nós vemos na palavra de Deus, tá certo? Então, toda transgressão apresenta uma sanção. Alguém sabe, de vez em quando dá uma apagada doida aí, mas não liga não. Alguém sabe decor primeiro o começo de Ezequiel 18, 20? Essa é outra coisa boa que a gente deve decorar também. Alguém sabe decor? Não? Diz lá a palavra nesse versículo, começo desse versículo. A alma que pecar... então vai ver que você sabia, só não sabia o endereço. A alma que pecar, essa morrerá. É isto, realmente, né? Então toda lei, se é uma lei, olha, não pode pecar, não pode comer desta árvore. Então toda lei apresenta uma sanção, ou uma pena, ou um castigo para quem não cumpre. Isso é lógico. Nós não gostamos muito de pensar nisso, porque na verdade nós gostamos de pecar, né? No domingo anterior, primeiro domingo do mês, nós vimos isso aqui com os irmãos. Nós concluímos que o pecado é bom, o pecado é gostoso. E que nós gostamos de pecar. Se não fosse assim, ainda não pecava, irmãos. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria saber dele. Não é verdade? Não é verdade? O que acontece é que ele oferece um prazer imediato, né? Então isso aí é o que nos leva a pecar. Então está aí essa questão da consequência, né? Da quebra da lei, a sanção. Muito bem. A lei, uma vez quebrada, requer punição do infrator, então. A lei precisa ser sustentada na sua dignidade, ofendida, né? Precisa ser defendida, e as suas justas punições precisam ser pagas. Está escrito lá em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de pecados, é claro. Tá certo? Então, a lei, uma vez quebrada, precisava ser satisfeita de alguma forma. Por isso é que Jesus Cristo vem e morre na cruz no nosso lugar. Bom, o homem pecou e ficou sujeito às sanções da lei de Deus, né? Jesus veio, morreu pelo homem pecador,
morreu no lugar dele, livrando-o da sua penalidade, ou dessa penalidade. Tá certo? Bem, irmãos, alguém está enxergando um número do quadro aí, pretinho no canto direito? Tem alguma coisa ali, não? Não dá para ler não, né? Tá certo. Você se lembra daquela história que está narrada em Daniel, capítulo 6, de 1 a 15? Nesse capítulo aí, irmãos, a palavra de Deus nos conta a história de que o rei Dario, né, Medo-Persa, instigado por pessoas que tinham ciúmes de Daniel, esse rei elaborou lá uma lei, dizendo que no espaço de 30 dias, ninguém poderia pedir coisa nenhuma a não ser ao rei. Ninguém poderia pedir nada ao Deus que fosse, o Deus que a pessoa adorasse. Não podia pedir nada a esse Deus, mas tinha que pedir somente ao rei. E eles tinham lá uma coisa interessante a respeito das leis do reino Medo-Persa. Eram reis que não podiam ser quebradas e não podia a lei ser desfeita, não podia voltar atrás, tá certo? Nem o próprio rei que fez a lei podia mudar a lei. Era um negócio terrível, né? Tinha que pensar bem para fazer essa lei, porque senão agora não tinha mais jeito, né? E o que acontece é que Daniel tinha caído nas graças do rei, não só desse, mas desde o Nabucodonosor, né? E eles tinham 3 superintendentes no reino, e Daniel era um desses superintendentes. Esses superintendentes estavam em cima dos 120 sátrapas, que eram mais ou menos governadores das muitas províncias do reino, né? E o rei Dario estava gostando tanto do Daniel, que queria modificar um pouquinho o sistema de governo, fazendo ele o rei supremo, o Daniel em cima dos superintendentes e os superintendentes em cima dos sátrapas e os sátrapas em cima do povo. Tá certo? Então, sátrapas. Tá certo? Então vejam só que coisa interessante. O pessoal sabendo disso, especialmente os outros 2 superintendentes, né, disseram: olha, nós temos que arrumar um jeito de tirar esse Daniel do caminho, porque ele vai ficar superior a nós, com ciúmes dele, né? E aí pensaram e disseram: olha, não adianta, nós não vamos encontrar nada do que acusar Daniel, a não ser que a gente procure dentro da lei dele, do Deus dele, da religião dele. Foi por isso que eles instigaram o rei Dario a fazer aquela lei de que ninguém podia, no espaço de 30 dias, pedir nada a Deus nenhum, a quem quer que fosse, a não ser ao próprio rei. Eles sabiam que 3 vezes por dia o Daniel ia lá orar a Deus, colocar a sua vida diante de Deus, fazer as suas súplicas, os seus pedidos, as suas orações a Deus. É muito interessante o texto lá, depois você lê. Porque a palavra diz assim que assim que o Daniel ficou sabendo que esta lei foi promulgada, o que ele fez? Ele foi para o quarto dele, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, dobrou os seus joelhos e foi pedir a Deus, né, que resolvesse esse problema recém-criado. Porque não tinha jeito, Deus precisava intervir. Qual era, meus irmãos, a sanção? Isso vocês vão lembrar. Qual era a penalidade de quem quebrasse essa lei? Não é nem que ia morrer, é que teria que ser jogado na cova dos leões. Tá certo? Então, daí para frente foi fácil. Eles chegaram no rei e disseram: olha, rei, tem um sujeito aí no teu reino, aliás, você gosta muito dele, mas ele não dá a mínima para você. Ele não dá a mínima para as leis que você faz. O rei ficou muito doido da vida, mas quem é esse sujeito? Vamos jogá-lo aos leões, na cova dos leões. É o Daniel.
O Daniel, mas não é possível. Daniel não. Mas ele foi conversar com o Daniel, assim, eu oro ao meu Deus. Aí não teve jeito, muito a contragosto, já arrependido da lei tola que ele tinha criado, mas sem poder voltar atrás, o rei Dario ordenou: jogue o Daniel na cova dos leões. E foi jogado. E ele ficou uma noite todinha, né, com os bichinhos ali, mansinhos. Aí no final da noite, chegou na madrugada, na manhãzinha daquele dia, o rei não pôde dormir de noite, né? O rei foi lá de fora da cova dos leões. Oh, Daniel, teria acontecido de que o Deus a quem você serve preservasse a sua vida e você não tivesse morrido? Né? Chamou Daniel. E qual foi a resposta? Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Que coisa bonita. O Daniel estava vivo. Mas a lei foi cumprida. Porque a lei não dizia que era para matar o Daniel, ou quem quer que fosse. A lei dizia que era para jogar na cova dos leões. E o Daniel passou a noite na cova dos leões. Então ele mandou tirar o Daniel de lá. Vem para fora aqui. E acabou. A lei foi cumprida, né? Aí ele pegou os outros dois, as famílias dele, e jogou lá dentro da cova dos leões. E diz a palavra de Deus que os camaradas mal chegavam no chão, né? E os leões já atacavam em cima deles ali e devoraram a eles todos. Mas o que é interessante nessa lei nós vemos que ela foi cumprida. O negócio era jogar na cova dos leões e o Daniel foi jogado, né? Foi jogado. Que coisa interessante e importante esse entendimento, irmãos. A lei traz sanções e nós precisamos, então, nos lembrar disto, né? O Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus extremamente sábio, não é? E tudo que Ele faz com perfeição. Ele não faz igual o rei Dario, que queria ser um Deus também, queria ser adorado como Deus, né? Queria que as pessoas pedissem as coisas para Ele, porque Ele era o Senhor de toda a terra, Ele era o grande e poderoso, e Ele resolvia se Ele atendia ou não os pedidos dos seus súditos, né? Mas Ele não era nada disso, Ele era um homem simplesmente. Agora o nosso Deus não. Nosso Deus não faz leis tolas, das quais Ele venha a se arrepender depois. Nosso Deus fez uma lei e a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Então nós temos que nos lembrar disso, irmãos. Ele não é como esse rei Dario e outros muitos lá que faziam leis estúpidas também, né? Vamos a algumas perguntas aqui, irmãos. O que o homem deveria fazer para ser perdoado de cada um dos seus pecados? Não, em qualquer época. Depois que pecou, está valendo. Mas o que a lei dizia? Ao pecar, o homem quebrou a lei de Deus. O que a lei diz? Qual é a sanção da lei de Deus? Qual é o castigo pela quebra da lei? É a morte. Tá certo? Então, para resolver o problema de ter pecado, o que o homem tinha que fazer? Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Não é? Ele tinha que morrer. Não tem outro jeito. Ele tinha que morrer. Tá certo? Isso é algo importante que nós entendermos, irmãos. Veja lá. Ele tinha que pagar os seus pecados. Pagar os seus pecados. A gente sabe muito de cor Romanos 3:23, não é? Mas o que diz Romanos 6:23?
Quem é que se lembra? O que é que diz Romanos 6, 23? Cadê a Bíblia, irmãos? Está aí na sua mão? O que é que diz? O salário, ou seja, o pagamento que recebe quem comete o pecado, qual é? A morte. O salário, sim, o salário do pecado é a morte. Aí é outra história, né? É justamente a resposta e a solução desse grande problema, né? Então, o que o homem deveria fazer para ser perdoado de cada um dos seus pecados? Ele tinha que morrer, né? Ele tinha que pagar os seus pecados. Agora, ele conseguiria pagar os seus pecados? Ele conseguiria fazer isto, irmãos? Por que não? Por que o homem não consegue pagar os seus pecados? É interessante a gente pensar nas coisas um pouco mais do que costumeiramente, né? Não. Por que não? Se um homem cometesse um pecado e pagasse o seu pecado, o que aconteceria com ele? Nós continuaríamos a pecar. Esse é o problema, né? Ainda que Deus nos ressuscitasse, nós continuaríamos pecando. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Ele não consegue largar o pecado. Ele não consegue deixar de pecar, né? Então, ele não consegue pagar os seus pecados. Porque se ele pagar um, amanhã ou no mesmo dia ele já comete outro. Não tem como, né? E basta um pecado. Basta um pecado para quebrar a lei e para entrar na sanção da lei de Deus, tá certo? Ele não consegue. Então, a coisa é feia para o lado do homem. O que foi feito para resolver essa questão, então? O que é que foi feito? Jesus, né? O homem Deus, lembram-se da aula passada? O Deus homem, o homem Deus, sem pecado, morreu na cruz para trazer a salvação ao homem pecador, tá certo? Então essa foi a grande solução por parte de Deus para resolver o pecado, tá certo? Não o homem morrer, porque se ele morresse, ele não ganharia a salvação, ele só zeraria o seu pecado, tá certo? E do negativo chegaria ao zero, mas não entraria no positivo. Agora, alguém que não devia, fez por ele o cumprimento da lei e dá de graça a salvação. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas, conjunção adversativa, ao contrário, né? Mas o dom, dádiva, presente, gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pode falar, meu irmão. Sim, sim. Exato. Está certo, o irmão está certo. Muito bem, irmãos. Essa foi a solução para o problema do pecado que Deus trouxe, então. Solução definitiva, cabal, tá certo? Muito bom. Em terceiro lugar, a morte de Jesus na cruz foi satisfação em relação à honra e à justiça de Deus. Olha só, irmãos, o perdão que Deus nos oferece, né? O perdão que Deus nos oferece anula todo e qualquer compromisso que pudesse existir com relação ao diabo. Não tem mais. O perdão de Deus na cruz, né, satisfaz completamente a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus foi cumprida. Só que não fomos nós que cumprimos.
Alguém cumpriu no nosso lugar. Mas cumpriu e pronto. Foi cumprido. Tá certo? E agora, em terceiro lugar, a morte de Jesus na cruz é a satisfação em relação à honra e à justiça de Deus. Muito bom. Paulo faz uma pergunta muito interessante aos judeus que se gloriavam por ter a lei de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos ler juntos aí, ó. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Não é? Então, tu que te glorias na lei, qual era a glória dos judeus? É de ter a lei, é de conhecer a lei. Ué, mas o que adianta você ter a lei? O que adianta você conhecer a lei? Não é? E você quebrar a lei? Não é? E quebrando a lei, você desonra a Deus pela transgressão da lei. Olha só, às vezes a gente só tem noção, porque a gente é muito egoísta, a gente só pensa na questão do perdão dos pecados, irmãos, livrando a nossa cara. Né? Então, o peso do pecado que estava sobre mim foi retirado e tal. E daí? Só isso? Não. Quer dizer que diante de Deus alguma coisa foi feita. Para Deus a morte de Jesus teve um significado. Essa morte justamente veio trazer satisfação à honra de Deus. A gente não pensa muito nisso. Quando o homem pecou, ele não tinha nenhum motivo para pecar. João, na sua primeira carta, diz que aquele que não tem pecado faz Deus mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que coisa forte. Quando Deus falou para o Adão e a Eva lá, não comerem da fruta, ele disse assim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tá certo? Certamente morrerás. Quando o diabo se aproximou da Eva, ele disse assim, é certo que não morrereis. Na verdade, o que Deus não quer é concorrência. Ele não quer que ninguém seja igual a Ele. Então Ele proibiu vocês de comerem, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, assim como Ele, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. E Ele não quer que ninguém concorrendo com Ele. Ele quer ser Deus sozinho, o egoísta. Olha as implicações das coisas. Por isso, irmãos, é importante a gente meditar na palavra de Deus. Mais importante até do que decorar. Nós precisamos meditar. O que significa isso? O que essa palavra quer dizer? Qual a implicação disto para a nossa vida? Talvez, eu penso, cá comigo, que o texto mais conhecido da Bíblia não é João 3,16. Eu penso que é o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho que esse é mais conhecido do que João 3,16. Né? Você já meditou no Salmo 23? O que diz lá? O versículo 1 que eu já recitei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o seu pastor? Deus, o Senhor. O que quer dizer Senhor? Quer dizer que Ele é o dono. Quando alguém chamava o outro de senhor, lá nos tempos bíblicos, quer dizer que ele era escravo e o outro era o seu dono. Não é? O Senhor é o meu pastor. Então, o meu dono é o meu pastor, tá? Mas Ele é dono só de mim? Aí o Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, espera aí,
aquele que provê para mim, que é o meu Senhor, que é o meu pastor, Ele é o dono de tudo, de todo o universo. Olha como a primeira frase do verso te leva longe. Quando você pensa em quem é Deus, quem é o Senhor, do que Ele é dono. Puxa vida, então é uma coisa maravilhosa eu ter alguém que é dono de tudo que existe e até o que não existe, porque senão Ele quer que exista, Ele faz existir do nada. Esse aí que é o meu pastor. Tá certo? Então, o Senhor é o meu pastor. Aí você começa a meditar. O que quer dizer o meu pastor? Meu pastor é aquele que, como Davi era pastor, ele estava meditando, compondo essa música, esse salmo, né? Ele sabia bem o que era ser pastor. Cuidar das ovelhas, prover para as ovelhas alimento, prover para as ovelhas água, prover para as ovelhas proteção. Cuidar. O dono de tudo é o que cuida de mim. Puxa vida! Então, olha só como é importante a gente meditar no que a palavra de Deus diz. O Senhor é o meu pastor e nada. O que é nada? Nada é nada. Não vai haver falta de coisa alguma. Agora, do que Davi estava falando? Das necessidades da ovelha. Das necessidades, né? Tem ovelha hoje que quer carro zero. É necessário? Tem ovelha que quer apartamento de cobertura. É necessário? Não. Então não é disso que o Salmo está falando. Não é nesse sentido que o Senhor é provedor. Mas sim das necessidades. Ele não vai deixar faltar nada para a gente. Olha, irmãos, como é importante a gente meditar. Às vezes em um versículo, em 2 versículos, você gasta horas meditando. É preciso meditar. É preciso meditar. É muito bom quando a gente consegue decorar, que nem a gente tem aí o Salmo 23, normalmente decora, né? Porque aí aonde a gente estiver, a gente pode meditar. Não precisa de estar ali com a Bíblia aberta, lendo para poder meditar. Então é muito bom quando a gente decora, mas é muito mais importante do que decorar, a gente meditar na palavra de Deus, no que significa aquilo, né? No que quer dizer aquilo para nós realmente. Então, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Puxa vida, né? Olha só, alguém definiu o pecado como não dar a Deus o que lhe é devido, né? A saber, a submissão de toda a nossa vontade a Deus. Não dar a Deus o que é devido a Ele. Portanto, pecar seria tomar de Deus o que é dele. É dele, o que significa roubá-lo e assim desonrá-lo. Lá em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, está colocado que o povo de Israel estava roubando a Deus, estava desonrando a Deus. Está certo? Vocês devem se lembrar disso, várias vezes foi meditado aqui, várias vezes foi exposto aqui o livro de Malaquias, todo, né? São quatro capítulos apenas, e o comecinho é exatamente assim, né? Vocês me desonram, vocês me roubam, e o povo estava trocando ideias com Deus. Mas em que nós te desonramos? Deus disse assim, olha, até os animais conhecem os seus progenitores, vocês não me conhecem. Né? Deus diz assim, vocês me roubam. Nós roubamos o Senhor, em que nós te roubamos? Aí Deus diz lá, nos dízimos e nas ofertas. Né? Vocês vêm trazer sacrifício a mim, no meu culto, vocês me desonram. No culto vocês me desonram, vocês se reúnem para me cultuar e vocês me desonram.
Vocês trazem para me oferecer animais cegos, animais mancos, doentes. Oferece isso aí para o seu governador, vê se ele quer, vê se ele aceita. Ah, para Deus qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para Deus. Percebe? Então a pessoa ia à igreja, ia ao templo, ia cultuar a Deus e na sua atitude desonrava ao Senhor. Isso é um alerta tremendo para nós. Porque a gente vem ao culto sempre, né? Semanalmente. Será que com a nossa atitude nós estamos honrando ou desonrando ao Senhor? Né? Isso é muito sério realmente. Então, a palavra de Deus, irmãos, precisa estar na nossa mente em termos de meditação, né? Para ver se nós estamos dando a Deus aquilo que lhe é devido realmente, né? Para ver se nós estamos honrando a Deus ou se nós estamos desonrando. Muito bem. Leamos Filipenses 2, de 5 a 8. Abra a sua Bíblia, Filipenses 2, porque eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, justamente para poder responder algumas perguntas, né? Se ele pusesse ali, depois muda o quadro, você não tem mais a Bíblia aberta ali. Filipenses 2, de 5 a 11. Todo mundo achou? Muito bem, vamos ler juntos? Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem, então vamos lá, as nossas perguntinhas aí. Que sentimento houve em Jesus e que deve haver em nós também? Está aí no texto. Que sentimento houve em Jesus que deve haver em nós também? Oi? Isso. Humildade, né? Tem uma coisa aí, irmãos, que é justamente o primeiro pecado, né? Que foi o pecado aí do Satanás, e o primeiro pecado de Adão e Eva também, né? Olha que coisa interessante aí, o texto nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, o quê? Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Esse termo aí, não julgar em usurpação, não é uma tradução assim muito fácil, muito boa para que a gente entenda, né? O texto está dizendo aí que ele, sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, uma vez que ele tinha se humilhado e assumido a forma de servo, né? Ele abriu mão do direito de ser igual a Deus. Então, esse é o principal sentimento aí, olha só, não querer ser igual a Deus. O diabo quis ser igual a Deus. Quando o diabo tentou os nossos primeiros pais, ele disse exatamente isso, que nada, vocês não vão morrer, vocês vão ficar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Jesus veio, irmãos, fez exatamente o contrário. Ele se humilhou e não quis usurpar, por assim dizer, o direito que ele tinha de ser igual a Deus.
Olha só que coisa. Segunda pergunta: qual a atitude de Jesus diante de Deus? Atitude de obediência, tá certo. Mas como que ele obedeceu? Fazendo o quê? Esvaziando-se, esvaziou-se, tomou a forma de servo, veio para servir, né? Não para ser servido. E ele se tornou semelhante a homens. Nós, como seres humanos que somos, temos dificuldade de entender que ser igual a homem foi uma tremenda humilhação para Jesus. Por quê? Porque ele é o criador do homem. É como se eu sou marceneiro, eu faço lá uma cadeira. Pronto, aí de repente a cadeira ganha vida própria e ela quer ser igual a mim, e eu que fiz ela. Já pensou nisso? Olha o tremendo pecado do ser humano que quer ser igual a Deus. Então, veja que coisa interessante. Jesus esvaziou-se, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Terceira, que atitude Jesus tomou sob a forma de humana, né? de homem, uma forma humana. Que atitude ele tomou sob a forma humana? Aí sim, humildade e obediência, e até a morte, diz aí, a morte de cruz. Tá certo? Muito bom. Qual foi o resultado dessa atitude? A Bíblia diz, ele foi exaltado sobremaneira por Deus. Né? Deus o exaltou sobremaneira. Muito bem. O nosso pecado, irmãos, desonrou a Deus. Se queremos ser perdoados, precisamos quitar essa dívida. Mas já vimos que somos incapazes para tanto. Por isso, em Cristo, Deus e o homem se encontram, né? E Jesus entregou-se à morte, não como devedor, mas espontaneamente pela honra de Deus. O que é que diz João 1,14? Alguém se lembra? Não? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo, né, se fez carne, encarnou, se fez homem. Tá certo? Então é isso aí. Ele veio espontaneamente. Eu gosto muito de Isaías 53, quando ele diz que Jesus espontaneamente foi à morte. Jesus era o Cordeiro de Deus, né, que foi sacrificado. Enquanto que os animaizinhos que eram lá mortos, eram agarrados pelo chifre e arrastados até ao altar para serem degolados. Ninguém precisou agarrar Jesus e arrastar Jesus. Ninguém precisou obrigar Jesus. Ele espontaneamente fez o que tinha que fazer para agradar a Deus, para devolver a Deus a dignidade, a honra que Ele tinha como sendo Deus e nós como sendo criaturas. Honra que o homem roubou de Deus. Tá certo? Então esse foi o resultado aí dessa humilhação do Senhor Jesus. Jesus entregou-se à morte, não como devedor, né? Mas espontaneamente pela honra de Deus. A honra de Deus roubada pelo pecador lhe é devolvida através de Jesus. Tá certo? Então é isso. O pecado acarretou uma quebra na ordem do mundo, né? Uma quebra, como Deus estabeleceu as coisas, ordenou as coisas, o pecado quebrou isso aí.
uma desordem tão profunda que foi necessária uma reparação ou uma restituição. A Bíblia chama isso de expiação. Assim Deus satisfez a si mesmo. Tá certo? Deus satisfez a si mesmo. Muito bem, meus irmãos. O pecado, então, acarretou tudo isso. A Bíblia chama isso de expiação. Vamos concluir. Primeiro, a morte de Jesus na cruz responde a todos os questionamentos a respeito de Deus e da salvação. Tá certo? Segundo, essa é a conclusão que nós temos que tirar estudando essa lição. Segundo, o diabo não tem sobre nós direitos que Deus seja obrigado a satisfazer. Tá? Nós temos que nos lembrar sempre que o diabo é o diabo de Deus. Quem criou o diabo? Deus. Claro que Deus não o criou como o diabo, mas quem criou aquele ser foi Deus. Né? Aí nós temos algumas frases, especialmente dos reformadores, né? Foi Lutero que disse que o diabo é como um cachorro preso por uma corrente na sua coleira, né? E ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Tá certo? Lembra-se do caso de Jó? O diabo fez miséria na vida de Jó, mas em nenhum momento ele foi além do que Deus lhe permitiu. Nenhum momento. Ô pastor, então quer dizer que o diabo não pode nos matar? Pode, se Deus permitir. Esse é o ponto. Se Deus permitir, pode. E Ele tem permitido, irmãos. Não se engane. Uma estatística diz que no século XX, esse que terminou aí esses dias, morreu mais gente por causa de perseguição do que os 19 séculos somados. Nós não sabemos as coisas que têm acontecido por aí, irmãos. Nós não sabemos quanta gente tem morrido pela sua fé em Jesus. No século XXI está pior um pouco. Até no Brasil, onde até esses dias aí era completamente livre a expressão da religiosidade, está sendo tirado de nós essa liberdade. Não é? Olha aí. Em algumas cidades, alguns lugares aqui, por enquanto pontuais no Brasil, já estão sendo tomadas atitudes contra o cristianismo. Não é? O simples uso da expressão Deus te abençoe está sendo proibido em determinados lugares, como escolas públicas, ao longo do nosso país todo. Começa assim, irmãos. Começa assim. Fale, meu irmão. Sim. Aham. Graças a Deus. Isto. Muito bom. Então essa é a segunda coisa que nós temos que concluir, irmãos. É que o diabo não tem sobre nós direitos que Deus seja obrigado a satisfazer. Tá? Jesus teve que morrer na cruz, foi para pagar ao diabo aquilo que... Nada disso, irmãos. Quem entregou Jesus à cruz foi o Pai, não foi o diabo. Tá certo? Em terceiro lugar, o Deus homem honrou ao Senhor sendo obediente e morrendo para que os propósitos de Deus fossem alcançados. Esse é o preço do perdão. Esse é o preço do perdão. E quarto e último lugar na nossa conclusão. Assim fica fácil para nós entender o porquê de nada e ninguém ter a capacidade de resolver o problema da salvação do pecador. Tá? Então você vai encontrar ao evangelizar muita gente que crê, por exemplo, na mediação dos santos. Você crê
na mediação da mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, né? A Maria. Então a Maria é a salvadora. Existem até algumas coisas, umas crenças malucas que diz que, embora Jesus possa até nos condenar, a Maria pode mudar a condenação e nos puxar com uma corda, né, para o céu de volta. Olha só onde vai a coisa. A pessoa não tem entendimento nenhum do que significou a morte de Jesus e quão era necessária a morte de Jesus. Quem nasceu primeiro, Maria ou Jesus? Quem nasceu nesse mundo aqui primeiro, Maria ou Jesus? Hein? Não, aqui nesse mundo, quem nasceu primeiro? A mãe ou o filho? Ué, se a mãe resolvesse o problema, o filho não precisava vir. Pensa, é só pensar um pouco. Se Maria fosse capaz de resolver o problema, o filho não precisava nem ter vindo. Para que ele vir, passar tudo que passou, morrer do jeito que morreu, tudo. Para quê? Se ela podia resolver o problema, bastava crer nela. Percebe? A lógica é tão simples, tão fácil, mas tão invisível ao incrédulo. Tá certo? Então é isso. Fica fácil para nós entender o porquê de nada e ninguém tem a capacidade de resolver o problema da salvação do pecador. Nada e ninguém tem a capacidade de satisfazer a Deus, senão o próprio Deus. Lembra? João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez eu estava num velório e um pastor muito querido meu estava lá presente e a pessoa que morreu era evangélica, era da nossa igreja, né? E o resto da família era romana, do romanismo, católico romano. Então estava um padre lá também, porque a família chamou. E primeiro foi dada a palavra ao padre. E ele citou João 14:6 até a metade. Ele disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E parou. Né? E depois foi dada a palavra ao pastor, já velhinho, jubilado. Reverendo Willis Banks Leite. Aí ele disse assim: que pena que o colega não citou o versículo até o fim. Ele parou no meio do caminho. Ele esqueceu que o versículo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso aí. Só Jesus satisfez a Deus. Como é que nós aplicamos, irmãos, essas verdades concluídas ao nosso coração? A aplicação está lá. Primeira aplicação. Aplicação é como eu ponho isso em prática na minha vida. O que tem significado para você o perdão que Deus te oferece em Cristo Jesus? Pense um pouco nisso. O que tem significado para você o perdão? A gente se esquece de que o perdão teve um preço. Tem um preço. Não pode pecar, porque depois é só pedir perdão. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida, porque ao pecarmos, nós estamos indo longe demais. Tá certo? Então o que significa para você o perdão que Deus te oferece em Cristo Jesus? Ou o que a morte de Jesus na cruz do Calvário tem representado para a sua vida? Ou então o que essa morte tem significado para você ao longo dos seus dias? Né? Na hora que a gente vai pecar, se lembrar de que por causa do pecado meu, seu, Jesus foi à morte na cruz do Calvário. Certo? E a implicação da gente colocar em prática essas verdades é essa aqui, ó. Segundo aos Coríntios 5,15, que a gente não tem muito na mente. Olha lá, ele morreu por todos, para que os que vivem, porque nem todos vivem,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a pergunta é essa: será que eu tenho vivido para Deus? Eu tenho vivido para Jesus? Porque a morte dele na cruz foi para que eu não vivesse mais para mim mesmo, mas para que eu vivesse para Ele, por Ele. Será que eu tenho vivido para Jesus? Essa é a grande conclusão, a grande aplicação dessa lição para o nosso coração, irmãos. Que Deus nos abençoe, porque é isso que vai ser cobrado de nós realmente. Amém?